A ferida que te fez virar quem você não é. Existe um momento na vida de toda criança ferida, um momento silencioso, quase invisível, um momento que ninguém presenciou, ninguém fotografou, ninguém vai lembrar. Mas você lembra. Talvez não conscientemente. Talvez seu corpo lembre. Talvez sua ansiedade lembre. Talvez aquela voz crítica na sua cabeça lembre. Carl Jung chamou esse momento de ferida essencial, ou ferida da alma. O instante em que a criança descobre uma verdade devastadora. A verdade de que ser quem ela é não é seguro. E quando essa descoberta acontece, algo morre dentro dela. O que nasce no lugar é outra pessoa. Uma pessoa que nunca deveria ter existido. Uma pessoa criada às pressas, costurada com medo, moldada pelo desespero de uma criança que só queria uma coisa: amor. Se você está assistindo a este vídeo, provavelmente conhece essa pessoa muito bem. Você a vê todos os dias no espelho. Você responde pelo nome dela. Você vive a vida dela. Mas no fundo, em algum lugar que você mal consegue acessar, existe uma pergunta que nunca foi respondida. Quem eu seria se não tivesse precisado me proteger? Hoje vamos falar sobre a ferida mais invisível e mais devastadora que existe na formação do caráter humano. A ferida que faz você virar quem você não é. Isso não é autoajuda. Isso não é teoria abstrata. Isso é psicologia profunda. Isso é Carl Jung explicando por que você sente que está vivendo a vida de outra pessoa. Por que você sente que perdeu algo precioso em algum lugar do caminho. Por que você sente que existe um eu autêntico enterrado debaixo de tantas camadas de adaptação, que você nem sabe mais como acessar. Mas calma, porque antes de entender a cura, você precisa entender exatamente como a ferida foi criada. E isso começa com uma história. Ana tinha 4 anos quando aconteceu. Ela não lembra a data, não lembra o que vestia, não lembra se era verão ou inverno, mas lembra da cena com uma clareza que desafia o tempo. Ela estava rabiscando. Uma garatuja simples, como toda criança de 4 anos faz. Cores misturadas, formas imprecisas, uma casa torta com um sol radiante no canto. Ela estava feliz. Aquele tipo de felicidade pura que só crianças conseguem sentir. Aquela absorção total no momento presente, quando o mundo exterior deixa de existir e só resta o giz de cera deslizando no papel. Quando terminou, ela correu até a mãe. Olha o que eu fiz. E ela disse, os olhos brilhando de expectativa. E a mãe olhou, não para o rabisco, para a Ana. Olhou com aquela expressão que Ana aprenderia a reconhecer em 1000 variantes diferentes ao longo da vida. Irritação mal disfarçada, cansaço existencial, decepção crônica com a própria existência, projetada em quem estivesse mais perto. Agora não, estou ocupada. 4 palavras. Agora não, estou ocupada. Ana não desmoronou naquele momento. Crianças são resilientes demais para desmoronar com uma única rejeição. Mas algo mudou, algo imperceptível. Algo que nem ela nem a mãe jamais perceberiam acontecendo. Ana guardou o rabisco e continuou tentando. No dia seguinte, outro rabisco. Outro, olha o que eu fiz. Outra variação da mesma resposta. Depois de uma semana, ela parou de mostrar rabiscos. Depois de um mês, ela parou de rabiscar quando a mãe estava por perto. Depois de 6 meses, ela parou de sentir aquela felicidade pura ao rabiscar. E em algum momento entre os 4 e os 5 anos,
Ana fez algo que nenhuma criança deveria precisar fazer. Ela observou a mãe com atenção científica. Quando a mãe sorria, quando Ana ficava quieta, quando Ana ajudava, quando Ana não pedia nada, quando Ana era invisível, quando a mãe ficava irritada, quando Ana expressava necessidades, quando Ana queria atenção, quando Ana era ela mesma e com a lógica implacável de uma mente infantil desesperada por amor, Ana chegou a uma conclusão devastadora. Eu sou o problema, não as prioridades da mãe, não o cansaço da mãe, não a incapacidade emocional da mãe. Eu. E se eu sou o problema, eu preciso mudar. Carl Jung tem um termo para o que aconteceu em seguida. Ele chamou de formação da máscara social. Máscara social. Em latim, persona. E é exatamente isso que Ana começou a construir. Uma máscara cuidadosamente calibrada para um único propósito: evitar rejeição. Ana aprendeu a ser quieta. Aprendeu a não ter necessidades visíveis. Aprendeu a adivinhar o humor da mãe antes de falar qualquer coisa. Aprendeu a calibrar cada expressão facial, cada tom de voz, cada movimento. Ela se tornou uma especialista em leitura emocional. Não por escolha, por sobrevivência. E a parte mais trágica dessa história: funcionou. A mãe começou a aceitar Ana. Ou pelo menos, começou a aceitar a versão de Ana que Ana havia criado. Ana recebeu migalhas de aprovação. Sorrisos ocasionais, menos críticas, menos irritação. Para uma criança desesperada, isso parecia amor. Mas Jung diria que não era Ana sendo amada, era a máscara social. E essa é a primeira tragédia da ferida essencial. A criança aprende que amor não é dado ao eu autêntico. Amor é dado à performance. E quanto mais a máscara social recebe aprovação, mais o eu autêntico é abandonado. Ana tem 38 anos agora. Ela não rabisca mais. Não porque não tenha tempo, porque perdeu completamente o acesso àquela parte de si que um dia amou rabiscar. Ela é advogada. Uma advogada extremamente bem-sucedida, conhecida por sua capacidade de antecipar problemas, de ler clientes, de nunca perder a compostura. As mesmas habilidades que desenvolveu aos 4 anos para sobreviver. Agora são suas maiores qualidades profissionais. Ironia cruel. Mas aos 38 anos, Ana está no consultório de uma terapeuta pela primeira vez na vida. Não porque está infeliz, pelo menos não conscientemente, porque está vazia. Uma sensação que ela não consegue explicar. Uma sensação de que algo fundamental está faltando, de que ela está vivendo uma vida que não é dela, de que existe uma Ana em algum lugar que ela perdeu há tanto tempo, que nem sabe mais como encontrar. A terapeuta pergunta algo simples: o que você gosta de fazer? E Ana congela. Ela consegue listar facilmente o que deveria gostar. O que pessoas bem-sucedidas gostam. O que seu marido gosta. O que seus colegas gostam. Mas o que ela gosta? Silêncio. Ela não sabe. E nesse momento, a terapeuta faz a pergunta que desmorona tudo. Quando foi a última vez que você se sentiu completamente você mesma? Ana tenta lembrar. Procura na adolescência. Nada. Procura nos 20 anos. Nada. Procura nos 30. Nada. E então, do fundo de uma memória que ela achava ter apagado, surge uma imagem. Uma criança de 4 anos. Um rabisco. Um sol radiante no canto. E pela primeira vez em 34 anos, Ana chora de verdade. Não aquele choro controlado. Aquele choro que ela aprendeu a exibir quando necessário. Não.
é o choro real. O choro da criança, que perdeu algo precioso e nunca entendeu o que. O que aconteceu com Ana? O que acontece com milhões de pessoas que se reconhecem nessa história? Carl Jung explicou isso com uma precisão quase assustadora. Toda criança nasce com uma essência, um eu autêntico, preferências genuínas, emoções reais, necessidades legítimas. Mas essa essência precisa de espelhamento para se desenvolver. Espelhamento é o que acontece quando uma mãe olha para o filho, e o filho vê nos olhos da mãe que ele existe, que ele é visto, que ele é aceito, que ele é amado por quem ele é, não pelo que ele faz. Quando o espelhamento é adequado, a essência se fortalece. A criança desenvolve uma base sólida de identidade. Ela sabe quem é. Ela confia em suas próprias percepções. Ela consegue expressar necessidades sem medo de aniquilação. Mas quando o espelhamento falha repetidamente, algo diferente acontece. A criança percebe, com uma inteligência primitiva, mas extremamente precisa, que sua essência não é bem-vinda, que suas emoções reais causam rejeição, que suas necessidades genuínas irritam, que ser quem ela é perigoso. E então, por pura sobrevivência, a criança faz algo extraordinário e devastador. Ao mesmo tempo, ela cria outra pessoa. Jung chamou isso de máscara social. O eu fabricado, o eu adaptado. Mas, em casos de ferida da alma severa, a máscara social não é apenas uma máscara para situações sociais. A máscara social se torna a identidade. A essência é empurrada tão fundo no inconsciente que a pessoa esquece que ele existe. E essa é a ferida que faz você virar quem você não é. Você não está fingindo ser outra pessoa. Você genuinamente acredita que essa máscara social é você. A máscara fundiu com o rosto. E a criança de 4 anos, que um dia rabiscou com felicidade pura, ela ainda está lá, congelada no tempo, esperando ser resgatada. Mas você não sabe mais como chegar até ela. Aqui está o ponto que ninguém fala sobre isso. A pessoa que você se tornou para sobreviver. Provavelmente funciona muito bem. Ela consegue empregos, ela mantém relacionamentos, ela é produtiva, ela é respeitada. Na verdade, quanto mais adaptada à máscara social, mais bem-sucedida ela tende a ser no mundo externo. Essa é a armadilha, porque o mundo valida a máscara social o tempo todo. Você recebe promoções por ser a máscara social. Você recebe elogios por ser a máscara social. Você recebe amor por ser a máscara social. E cada validação externa reforça a ideia de que a máscara social é quem você realmente é. Enquanto isso, a essência continua morrendo de fome, não literalmente, psicologicamente. E essa essência faminta é o que causa aquela sensação inexplicável de vazio. Aquela depressão que não faz sentido, porque sua vida está boa. Aquela ansiedade que surge do nada. Aquela exaustão crônica que nenhuma férias consegue curar. Você está exausto porque está vivendo uma vida que exige energia constante para manter a máscara no lugar. Você está vazio porque a parte de você que poderia sentir plenitude e foi abandonada há décadas. Você está ansioso porque em algum nível profundo você sabe que está vivendo uma mentira. E o mais assustador, você não consegue
simplesmente tirar a máscara. Porque ela fundiu com o rosto, você não sabe mais quem você é debaixo dela. Jung usou um termo específico para esse fenômeno. Ele chamou de identificação com a máscara social. E é uma das armadilhas psicológicas mais perigosas que existem. Porque quando você se identifica completamente com sua máscara, qualquer ameaça à máscara é sentida como ameaça à sua existência. Críticas ao seu comportamento se tornam críticas à sua alma. Falhas na sua performance se tornam falhas na sua humanidade. Rejeição a qualquer aspecto da máscara social se torna rejeição total de quem você é. E é por isso que pessoas com feridas da alma profundas têm tanta dificuldade com feedback, com vulnerabilidade, com intimidade real. Porque intimidade real exigiria mostrar algo além da máscara. E se a máscara é tudo que você conhece, o que existe além dela? Medo. Medo de descobrir que não existe nada lá. Medo de descobrir que a essência que você abandonou aos 4 anos morreu de verdade. Medo de descobrir que você é apenas uma máscara social, sem substância por trás. Esse medo é o que manteve Ana longe da terapia por 34 anos. E provavelmente o mesmo medo que te mantém evitando perguntas profundas sobre quem você realmente é. Mas existe uma notícia que Jung deu, que muda tudo. A essência não morre, ela é imortal. Não importa quantas camadas de adaptação você colocou sobre ela, não importa quantas décadas você viveu como máscara social, não importa o quanto você acredita que ela não existe, mas ela está lá, esperando, congelada no tempo, sim, atrofiada, talvez assustada, certamente, mas viva. E a prova disso é exatamente essa sensação de vazio que você sente. Se não existisse uma essência reclamando atenção, você não sentiria que algo está faltando. Se você fosse apenas máscara social, até o núcleo, você estaria satisfeito com o sucesso externo. O fato de você sentir que está vivendo a vida de outra pessoa é prova de que existe outra pessoa dentro de você que quer viver. Guarda isso, porque vamos voltar. Nesse ponto, antes de continuar, precisamos entender algo crucial. A ferida não é culpa da criança, mas a cura é responsabilidade do adulto. Isso significa que você precisa fazer algo que sua criança interior nunca pôde fazer. Você precisa escolher conscientemente encontrar a essência que foi abandonada. E isso é terrivelmente assustador, porque significa questionar tudo o que você construiu. Significa admitir que a vida que você criou pode não ser sua vida de verdade. Significa aceitar que as escolhas que você fez podem ter sido escolhas da máscara social, não da essência. Significa olhar para seus relacionamentos e perguntar: se você é amado por quem você é ou pela máscara que você veste. Significa perguntar se o trabalho que você faz é algo que a essência escolheria. Significa perguntar se as pessoas ao seu redor sequer conhecem você de verdade. Essas perguntas são devastadoras. E é por isso que a maioria das pessoas evita fazer. É mais fácil manter a máscara. É mais seguro. Continuar sendo quem você aprendeu a ser é menos doloroso.
Acreditar que a sensação de vazio é apenas cansaço ou estresse ou qualquer outra explicação conveniente. Mas Jung tinha uma advertência séria sobre esse caminho. Ele disse que a segunda metade da vida exige o resgate do que foi perdido na primeira metade. Se você passou os primeiros 20, 30, 40 anos construindo uma máscara social para sobreviver, chega um momento em que a conta chega, e ela chega de formas diferentes. Para alguns, é uma crise de meia-idade que parece inexplicável. Para outros, é uma depressão que medicamentos não conseguem curar. Para outros, é um casamento que desmorona porque a intimidade real se tornou impossível. Para outros ainda, é uma sensação crescente de irrelevância. Como se a vida estivesse passando e você estivesse assistindo de fora. Essas crises não são problemas. Carl Jung diria que são soluções. A essência, depois de décadas de silêncio, está gritando. E o grito sai do único jeito que ele conhece, através do sintoma. Deixa eu te contar sobre Rafael. Rafael tinha 45 anos quando chegou na terapia. Ele não veio por vontade própria. Veio porque a esposa ameaçou pedir o divórcio se ele não procurasse ajuda. O motivo? Rafael era emocionalmente inacessível. Ele era presente fisicamente, pagava as contas, ia aos eventos escolares dos filhos, cumpria todas as obrigações de um marido e pai. Mas ele não estava lá de verdade. A esposa descreveu isso com uma frase que o destruiu. Eu me sinto mais sozinha casada com você do que quando estava solteira. Rafael não entendia. Ele fazia tudo certo. Ele era um bom marido pelos padrões objetivos. O que mais ela queria? Intimidade, vulnerabilidade, acesso ao Rafael de verdade, não ao personagem que ele interpretava. Mas aqui estava o problema. Rafael não sabia mais quem era o Rafael de verdade. A história dele era diferente da Diana, mas a dinâmica era a mesma. Rafael era filho de um pai militar, rígido, disciplinado, emocionalmente fechado. Na casa de Rafael, emoções eram fraqueza, chorar era impensável, expressar medo era vergonhoso, demonstrar vulnerabilidade era falha de caráter. O amor do pai era inteiramente condicional, baseado em performance, em resultados, em dureza. E Rafael aprendeu rápido. Ele sufocou suas emoções, construiu uma armadura, tornou-se forte, resiliente, inabalável, e o pai finalmente o aprovou. Ou, pelo menos, aprovou a versão de Rafael que Rafael havia criado. Essa versão foi extremamente bem-sucedida. Rafael se tornou engenheiro, depois gerente, depois diretor. Sua capacidade de manter a calma sob pressão era lendária. Sua habilidade de tomar decisões difíceis sem pestanejar era admirada por todos. Ele nunca perdeu a compostura, nunca mostrou fraqueza, nunca precisou de ninguém. Perfeito, exceto que ele estava completamente sozinho dentro de si mesmo. E a esposa estava sentindo isso. Ela não queria um provedor perfeito. Ela queria um ser humano. E o ser humano por trás da armadura tinha sido trancado em uma masmorra aos 7 anos e nunca mais tinha sido libertado. Carl Jung falou extensivamente sobre como pais moldam a psique dos filhos de formas que vão muito além do óbvio. Não é apenas o que os pais dizem, é o que eles recompensam, o que eles punem, o que eles ignoram. O pai de Rafael nunca disse para ele não chorar. Ele não precisava dizer. Ele simplesmente olhava com desprezo quando Rafael mostrava vulnerabilidade e olhava com aprovação quando Rafael escondia. Para uma criança, isso é instrução clara.
Mostre emoções e perca amor. Esconda emoções e ganhe amor. A escolha é óbvia e trágica na terapia. Rafael foi convidado a fazer um exercício simples, descrever a última vez que chorou. Ele pensou por um longo tempo, no funeral do pai. 5 anos atrás. Não, ele não chorou. Ficou forte para a família. Quando os filhos nasceram. Não. Ele estava ocupado demais, garantindo que tudo funcionasse no hospital. Quando recebeu o diagnóstico de câncer do melhor amigo. Não. Ele estava focado em ser o apoio que o amigo precisava. Rafael percebeu, naquele momento, que não lembrava de ter chorado como adulto. Nunca. E então, a terapeuta perguntou algo que abriu uma cratera. E quando você era criança? O que veio não foi uma memória, foi uma sensação física. Aperto no peito, garganta fechando, olhos ardendo. O corpo de Rafael lembrava algo que a mente tinha esquecido. E então, aos 45 anos, pela primeira vez em quase 4 décadas, Rafael chorou. Não pela esposa, não pelo casamento, não por nenhuma situação presente. Ele chorou pelo menino de 7 anos que teve que matar uma parte de si mesmo para sobreviver. E esse choro foi o primeiro passo para encontrar quem ele realmente era. Você percebe o padrão? Ana suprimiu suas necessidades de expressão e alegria. Rafael suprimiu suas emoções e vulnerabilidade. Mas ambos fizeram a mesma coisa fundamental. Eles abandonaram partes essenciais de si mesmos para ganhar amor condicional. E esse abandono criou a ferida da alma. A ferida não é o que os pais fizeram. A ferida é o que a criança fez para se adaptar ao que os pais fizeram. A ferida é a parte de você que você trancou no porão da psique porque ela não era bem-vinda. E essa parte trancada não desaparece. Ela se transforma em sombra. Carl Jung tinha muito a dizer sobre a sombra. A sombra é tudo aquilo que reprimimos, tudo que escondemos, tudo que negamos em nós mesmos. E aqui está a ironia. Quanto mais você reprime algo, mais poder você dá a esse algo. A criatividade que Ana reprimiu, ela se transformou em uma crítica feroz contra qualquer pessoa criativa que Ana encontrava. Ana não suportava artistas. Achava que eram irresponsáveis. Achava que estavam perdendo tempo. Achava que deveriam fazer algo útil com suas vidas. Projeção clássica. A parte de Ana que queria ser artista foi empurrada para a sombra. E de lá, ela atacava qualquer um que ousasse viver o que Ana não podia viver. As emoções que Rafael reprimiu, elas se transformaram em desprezo por qualquer pessoa emocional. Rafael achava que homens que choravam eram fracos. Achava que demonstrar vulnerabilidade era manipulação. Achava que pessoas emotivas eram infantis. Projeção clássica. A parte de Rafael que precisava chorar foi empurrada para a sombra. E de lá, ela atacava qualquer um que ousasse sentir o que Rafael não podia sentir. Esse é um dos sinais mais claros de que você abandonou partes de si mesmo. Quando você sente irritação inexplicável ou desprezo intenso por características específicas em outras pessoas, pergunte se essas características são exatamente o que você foi forçado a suprimir. A intensidade da sua reação é proporcional à intensidade da repressão. Mas existe um problema ainda mais profundo. Quando você abandona partes de si mesmo por tempo suficiente, você esquece que elas existem. Você não sabe mais o que quer, porque a parte de você que queria coisas foi silenciada. Você não sabe mais o que sente, porque a parte de você que sentia foi amordaçada. Você não sabe mais quem você é, porque a sua essência, o seu eu autêntico, foi enterrado tão fundo que você perdeu o mapa.
E essa amnésia sobre si mesmo é o preço real da ferida da alma. Não é a dor que seus pais causaram, é a desconexão de si mesmo, que você criou como resposta a essa dor. Então, como você encontra o caminho de volta? Como você resgata a criança de 4 anos, que parou de fazer garatujas? O menino de 7 anos que parou de chorar? A parte de você, que foi abandonada antes mesmo de você ter memória consciente? A primeira coisa é brutal. Você precisa sentir a dor. Não pensar sobre a dor. Sentir. Porque a ferida da alma não está na mente. Está no corpo. Está nas emoções. Está nas sensações que você evitou por décadas. Quando Ana finalmente chorou no consultório, ela não estava processando informação. Ela estava descongelando algo que tinha sido congelado aos 4 anos. Quando Rafael finalmente chorou, ele não estava tendo um insight intelectual. Ele estava abrindo uma porta que tinha sido trancada aos 7 anos. A razão sozinha não cura feridas da alma. Você não pode pensar para sair dessa. Você precisa sentir para entrar nela. Isso é exatamente o que todo adulto ferido passou a vida evitando. Sentir. A segunda coisa é igualmente desafiadora. Você precisa questionar quem você acha que é. Não destruir, não rejeitar, questionar. Isso que eu gosto de verdade. Ou é o que aprendi a gostar para ser aceito? Esse trabalho que eu faço é escolha minha, ou é a escolha da máscara social? Esses relacionamentos que eu tenho são com pessoas que me conhecem de verdade, ou com pessoas que conhecem minha máscara? Essas crenças que eu tenho sobre o mundo são minhas, ou são crenças que eu absorvi para me encaixar? Essas perguntas são perturbadoras, porque as respostas podem mudar tudo. Você pode descobrir que seu casamento é com alguém que se apaixonou pela máscara, não por você. Você pode descobrir que sua carreira foi construída inteira pela máscara social. Você pode descobrir que os amigos que você tem não conhecem quem você realmente é. E então o quê? Então você reconstrói. Essa é a parte que Jung chamou de individuação. Individuação não é se tornar outra pessoa. É se tornar você mesmo pela primeira vez. É um processo de integração, de trazer de volta as partes abandonadas, de reconectar com a sua essência que foi perdida, de permitir que a máscara social se torne mais flexível, mais transparente, até que ela possa eventualmente ser removida sem medo. Isso não acontece da noite para o dia. Ana passou 2 anos em terapia, antes de conseguir rabiscar novamente. Rafael passou mais de 1 ano, antes de conseguir chorar na frente da esposa sem sentir vergonha. A ferida da alma levou anos para ser criada. A cura também leva tempo. Mas cada passo é um resgate. Cada momento de vulnerabilidade real é uma reconquista de território perdido. Cada vez que você se permite querer algo que a máscara social não aprovaria, você está ressuscitando uma parte de você que foi assassinada. E aqui está o paradoxo mais bonito dessa jornada. Quando você começa a integrar sua essência, a máscara social não desaparece. Ela se transforma. Em vez de ser uma prisão rígida que você usa para sobreviver, ela se torna uma ferramenta flexível que você escolhe usar quando apropriado. Você ainda pode ser profissional no trabalho, mas agora você escolhe ser profissional, em vez de ser incapaz de ser outra coisa. Você ainda pode ser forte quando necessário, mas agora você pode escolher ser forte, em vez de ser incapaz de ser vulnerável. A diferença é liberdade. A máscara social deixa de ser uma prisão
e se torna um guarda-roupa. Você a usa quando faz sentido e a remove quando não faz. Essa flexibilidade é o sinal de saúde psicológica. Jung diria que você não precisa destruir a máscara social. Você precisa deixar de ser possuído por ela. Para você que está assistindo isso e reconhecendo sua própria história, eu sei que dói. Eu sei que parte de você quer fechar esse vídeo e fingir que não viu. Quer voltar para a segurança da máscara social. Quer acreditar que o vazio que você sente é apenas cansaço. Eu entendo. A máscara social funcionou por décadas. Ela te protegeu. Ela te ajudou a sobreviver, mas ela também te aprisionou. E em algum momento, o preço da prisão se torna maior que o preço da liberdade. Se esse vídeo tocou algo em você, se ele trouxe memórias que você achava que tinha esquecido, se ele criou uma sensação de reconhecimento incômoda, mas verdadeira, eu preciso te pedir uma coisa. Considere apertar o botão de super obrigado aqui embaixo. Não porque você precisa, mas porque este canal existe para trazer esse tipo de conteúdo que ninguém mais está trazendo. Psicologia profunda. Jung de verdade. Feridas que a sociedade prefere ignorar. Cada contribuição ajuda a manter esse trabalho vivo. Ajuda a continuar produzindo material que pode mudar vidas. Eu não estou pedindo para você financiar entretenimento. Estou pedindo para você investir em transformação. Se esse vídeo plantou uma semente de mudança em você, considere regar essa semente. E se você não puder contribuir financeiramente, tudo bem. O compartilhamento também ajuda. Mande para alguém que precisa ouvir isso. De qualquer forma, obrigada por estar aqui. Voltando ao que interessa. A ferida que fez você virar quem você não é. Não precisa definir o resto da sua vida. Você foi ferido como criança. Isso é verdade. Você criou uma máscara social para sobreviver. Isso também é verdade. Você viveu anos, talvez décadas, sendo alguém que não é você de verdade. Isso é trágico, mas verdadeiro. Mas a história não terminou. A sua essência ainda está lá, congelada, assustada, esperando. E ela pode ser resgatada. O primeiro passo é o mais simples e o mais difícil ao mesmo tempo. Admitir que a máscara social existe. Admitir que você não sabe quem você é por baixo dela. Admitir que a vida que você construiu pode ter sido construída pela máscara social, não pela sua essência. Isso exige uma coragem que a maioria das pessoas não tem. Porque é mais fácil continuar fingindo, é mais seguro e é menos doloroso no curto prazo. Mas Jung nos lembrou que o que você evita não desaparece. O que você evita cresce. E um dia, a conta chega. Se você reconheceu sua história nesse vídeo, você já deu o primeiro passo. Reconhecimento é o começo. O próximo passo é buscar ajuda. Um terapeuta que entenda essas dinâmicas. Um profissional que possa te guiar pelo território desconhecido do seu próprio interior. Isso não é fraqueza. É a maior demonstração de força que existe. Porque é preciso coragem para olhar para as partes de você que você passou a vida escondendo. É preciso coragem para questionar tudo que você construiu. É preciso força para admitir que você precisa de ajuda. Ana, hoje, tem 42 anos. Dela ainda é advogada. Ainda é bem-sucedida. Mas algo mudou. Ela rabisca novamente. Não profissionalmente. Não para mostrar para ninguém, apenas para ela. E quando ela rabisca, algo nela se reconecta com aquela criança de 4 anos, que um dia foi abandonada. Ela está resgatando a Ana verdadeira.
um traço de cada vez, uma pincelada de esperança. Ricardo tem 48 anos agora. Ele ainda é forte, ainda é competente, ainda é respeitado no trabalho. Mas algo mudou, profundamente. Ele consegue chorar agora, na frente da esposa, na frente dos filhos, na frente de si mesmo. E cada lágrima é um pedaço do menino de 7 anos, sendo trazido de volta à luz. A esposa disse recentemente que finalmente sente que conhece o marido de verdade. Depois de 20 anos de casamento, eles estão começando a se conhecer, a se revelar um ao outro. Essa é a promessa da individuação, um conceito central na obra de Carl Jung. Não é que você vai se tornar outra pessoa, nunca. É que você vai finalmente se tornar você mesmo, a pessoa que você teria sido se a ferida da alma não tivesse acontecido, a pessoa que ainda está lá, esperando e congelada no tempo, à espera de um sinal. Você pode resgatá-la, você pode trazê-la de volta das sombras. Você pode finalmente viver a vida que é sua de verdade. Mas isso exige uma coisa: um compromisso. Você precisa ter coragem de olhar para a ferida, de frente. Você precisa ter força para sentir a dor que evitou por tantos anos. Você precisa ter bravura para questionar quem você acha que é, a máscara que você usa. E então, só então, você pode começar a descobrir quem você realmente é, a sua essência. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Aquela pergunta crucial. Quem você seria se não tivesse precisado se proteger? Se não tivesse criado essa máscara? Essa pergunta não tem resposta pronta. Não mesmo. Ela tem uma jornada, uma trilha a ser percorrida. E a jornada começa quando você decide que o custo de não ser você mesmo finalmente se tornou insuportável. Quando você decide que a segurança da máscara social não vale mais o preço da prisão que ela impõe. Quando você decide que está na hora de encontrar a criança que você abandonou, a sua criança interior. Essa decisão só você pode tomar. Ninguém pode tomar por você. É intransferível. Mas eu espero que esse vídeo tenha plantado uma semente de dúvida sobre quem você acha que é, sobre a sua identidade, uma semente de curiosidade sobre quem você poderia ser, sobre o seu potencial, uma semente de esperança de que o eu autêntico ainda está lá, esperando ser encontrado, esperando ser liberado, porque ele sempre está. E ele está esperando por você, de braços abertos. Carl Jung, o renomado psiquiatra suíço, disse uma vez que a maior tragédia da vida é o que morre dentro de nós, enquanto ainda estamos vivos. Mas ele também disse que o que foi perdido pode ser encontrado, o que foi abandonado pode ser resgatado, o que foi ferido pode ser curado. Não é fácil, de forma alguma. Não é rápido. Muito longe disso. Não é indolor. A jornada pode ser árdua, mas é possível. E essa possibilidade é o que torna a vida humana extraordinária. Um milagre. Você foi ferido. Sim, mas você não é sua ferida. Jamais. Você criou uma máscara, uma persona, mas você não é sua máscara. Ela é apenas uma ferramenta. Você é algo muito mais profundo, muito mais. Você é o eu autêntico que ainda espera, pacientemente, para finalmente ser vivido, para se manifestar plenamente. A pergunta é apenas uma, simplesmente uma.
Quando você vai começar a procurá-lo? Quando vai iniciar essa jornada?